Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vive e governa não só hoje, mas para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à igreja, a todos os irmãos que estiveram orando, intercedendo não só por mim, mas pela minha casa, num momento difícil que passei, que não está fácil, mas temos vencido a cada dia. E eu sei que é através da oração dos irmãos que tem nos fortalecido o nosso coração. Aleluia. Vamos lá. Quarta-feira temos o nosso culto, né, de libertação. Estamos numa campanha. E você que tem algo que precisa do Senhor, ou até mesmo agradecer ao Senhor, querido, estamos na campanha de quarta-feira. Efatá, certo? Start. Por que eu falei Efatá? Start, isso aí. Não era pegadinha não, mas acabou sendo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, querido, venha quarta-feira no culto de libertação, né? Temos aqui a escola dominical no domingo pela manhã. Tá bom? O culto é de adoração ao Senhor a partir das 18h30. Como eu estava falando, sou grata aos irmãos por estarem intercedendo por mim e pela minha casa. E gratidão nós temos que ter a todo momento a quem nos estende a mão. Temos que ser grato e honrar, sim, aquele que nos ajuda e que nos apoia. Porque temos que colocar assentado à mesa, em lugar de honra, a quem estende a mão a nós. Gratidão, ela é a memória do coração. Então, precisamos ser gratos ao Senhor. Aleluia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Livro de Reis, no capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Amém? Sucedeu também um dia. Isso. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher. Uma mulher? Ela era? A qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Eu vou ficar apenas com a parte A desse versículo. Esse é um momento de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor através daquilo que Ele confiou a você a administrar. Esse também é um momento de gratidão e honra ao Deus provedor. Aleluia. E esse versículo, por si próprio, ele já desconstrói aqui crenças limitantes. Vamos lá. Será que o crente, a pessoa evangélica, ela pode ser rica ou próspera? Será que quem é rico, a pessoa que é rica ou próspera, ser rico ou próspero é pecado? Todas as pessoas que são rica ou próspera é porque é ladrão? Então, vamos lá. Vamos passear lá no início, lá em Gênesis, na criação. Lá na criação, Jardim do Éden, né? Campo verde, todo arborizado, árvores frutíferas, né? Os gados. Isso remete à escassez? Agora vamos lá, Ive, Apocalipse 21,
21. Lá na Nova Jerusalém. Lá no final. Apocalipse 21, 21. Pastor Diego, as ruas eram de barro? As ruas eram de barros? Vamos ver. Apocalipse 21, 21. 21, 21. Vamos aqui para ser mais rápido até todos abrir a Bíblia. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de puro, como vidro transparente. Ouro remete à escassez? Então, a multiplicação do pães e peixes. Vamos lá. Irmã, apenas um pão. Irmão Cristiano, um peixe, apenas um, senão não vai sobrar para o outro. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz na multiplicação do pães e peixes, que foram 5 pães e 2 peixes que alimentaram 15.000 pessoas que comeram, não só comeram, mas se fartaram. Comeram até se fartar e sobraram 12 cestos cheios. Isso remete à escassez? Não, não remete à escassez. Riqueza ou prosperidade tem a ver com a sua mente, com a forma que você pensa a respeito. Muitas pessoas são prósperas do lado de fora, mas não do lado de dentro. Estou falando aqui de vivermos, sim, conforme a palavra de Deus nos orienta e nos permite. Viver uma vida, sim, de abundância dentro daquilo que Deus confiou a você, dentro daquilo que Deus deu para você viver. Não com soberba, não com orgulho, não, de maneira nenhuma. Mas viver, sim, as promessas do Senhor, sendo grata ao Senhor, honrando ao Senhor, através do seu dízimo e das suas ofertas. Eu quero compartilhar com vocês algo em que eu vivi. Eu já falei aqui em alguns momentos sobre momentos tensos que vivemos, né? Quem trabalha em órgão público. São 2 momentos bem intensos, que é no momento na troca de governo e no momento a qual termina-se os contratos no período de licitação. E estávamos novamente vivendo esse momento e estávamos em oração e Deus fez me lembrar quando eu estava orando. Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele conhece o que nós queremos, pensamos muito mais do que nós mesmos, né? E Ele me fez lembrar que há mais de um ano eu não estava dizimando 10%, eu estava dizimando 20%. Isso aconteceu quando, uma vez, eu e pastor Edson, a igreja estava em obra, precisava pagar o pedreiro, e ali em frente à cantina, nós pegamos o nosso salário, foi logo após a pandemia, acho que o pastor Eduardo vai se recordar disso, e nós pegamos o nosso salário que tínhamos e ofertamos, e era exatamente o que o pastor precisava quitar lá com o pedreiro. E desde então eu passei a dizimar não mais 10%. E isso foi o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês, eu falei, dei o primeiro. Pelo contrário, não faltou, sobrou. O segundo, a mesma coisa, glória a Deus, eu vou continuar. E assim foi. Chegou meses, né? Aqueles meses que aperta o negócio, aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui olhar o que estava acontecendo. Antes eu e o pastor Edson tinham o hábito de fazer, nós temos um caderno mais de 3 anos que fazíamos entrada, saída,
minuciosamente. Depois a gente deu uma parada nisso, e aí eu fui olhar lá o que estava acontecendo. Falei, eu estou dando 20%. Não, mas calma aí, se eu dei até agora e não fez falta, pelo contrário, não vai ser agora que eu estou precisando que eu vou parar, eu vou continuar dando. E continuei. E Deus me fez me lembrar, nesse momento que estávamos vivendo, novamente, de término de contrato. E aí se foi, né, vivendo essa tensão lá no trabalho, vivendo a tensão com o meu pai no hospital, e a cabeça ficava, meu Deus, eu no hospital tantos dias, no momento que está de licitação, como é que vai ser, Senhor, eu tinha que estar lá, eu que faço a documentação e não estou presente e tal, aquela angústia, aquela preocupação em oração, até que lá em Barra Mansa, né, no dia eu falei assim, calma aí, por que eu estou assim? Quem provê é o Senhor. Eu sou a pessoa improvável há 13 anos em um lugar. Eu estou em um lugar onde eu sou a pessoa, era a pessoa improvável de estar lá, porque hoje eu sou em nome de Jesus. Hoje eu sou em nome de Jesus. Então eu falei assim, ei, Betânia, aquieta o teu coração. Lá na recepção do centro cirúrgico, lá em Barra Mansa. E assim eu fiquei. Retornei. E aí, para a honra e a glória do nosso Senhor, a nossa empresa venceu a licitação. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E a supervisora do Rio esteve lá, entregando a documentação para ser feita toda a vistoria pelo Tribunal de Contas, né? E estávamos conversando, ela sentou ao meu lado, estava conversando, ela colocou a mão em meus braços e falou assim, Betânia, você é muito observada aqui dentro, você sabia disso? Eu, você é muito observada. E deixei ela falar. E aí ela falou assim, e tem mais, eles ordenaram a dobrar todos os seus benefícios. Aí eu dentro de mim assim, glória a Deus. Aí eu, obrigada. Aí eu tô assim, 20%, 20%. Deus me fez lembrar da mesma hora. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Mas para isso, você tem que ter atitude de fé e ousadia. Ei, querido, tudo é a maneira de você pensar. Se lá atrás, quando vivemos um momento apertado, no momento onde temos tantas responsabilidades a honrar e a cumprir, se eu paro e falo, não, então esse mês eu vou dar 10%, não vou dar 20%, será que hoje eu viveria isso? Talvez sim, mas não. Eu sei que foi a provisão do Senhor pelo ato de atitude de fé e de ousadia. Ei, querido, eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração. Pode entregar os envelopes. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração. Então, querido, tome uma atitude ousada de fé nessa noite. Estamos em obra. Não estamos construindo qualquer coisa. Está sendo construída uma igreja onde curará pessoas enfermas na alma, no espírito, no físico. Está sendo construída uma igreja onde irá restaurar famílias, aonde irá restaurar jovens viciados, aonde irá restaurar mulheres. Ei, querido, invista nesse ministério. Eu vivo a provisão do céu aqui através dessa igreja na minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Gerson. E ele disse que há classificações de ofertantes: ouro, prata e bronze. Quando eu ouvi, eu falei assim, marketing de rede? Meu pai trabalhou muito com essas coisas, eu acompanhei o meu pai nessas coisas. Eu falei, isso é marketing de rede? Aí ele foi explicando. Aí ele falou, as classificações, eu até anotei para não falar errado. As classificações,
desses ofertantes são prata, ouro e bronze. Quando você tem ouro e entrega prata, você está dizendo para Deus: não estou pronto a estar na classe, pode me diminuir. Quando você tem prata mais oferta equivalente a bronze, você está dizendo para Deus: eu não estou pronto para estar na classe da prata, pode me rebaixar para bronze. Mas quando você tem bronze e se esforça em entregar prata, você está dizendo para Deus: o meu coração está pronto. Se o Senhor quiser, pode me promover, porque se eu tiver prata, eu vou entregar ouro. Sabe, querido, isso é verdade. Meu querido, não se limite. Não fica com pensamentos que roubam aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Entregue aquilo que Deus ministrou ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Erga o seu envelope, eu quero orar por você. Pai, nessa noite, Jesus, aqui está os seus filhos. Pai, eles confiam, Senhor, e vivem a Tua palavra. Deus, eles estão colocando diante de Ti, Senhor, agora, não um dinheiro, não um valor, ó Pai, mas eles estão depositando a Ti uma atitude de fé, de ousadia. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, eu profetizo na vida de cada um, ó Pai, as Suas bênçãos, ó Deus. Eu profetizo sobre a vida de cada um a Sua provisão. Pai, abençoa a Sua igreja. Senhor, que eles também tenham testemunhos, ó Pai, para contar, ó Deus, que eles não se limitem, ó Deus, a receber e a ficar para eles, mas que eles venham, Senhor, ter testemunhos, ó Deus, e honrar a Ti com ações de graça, Pai. Senhor, toma cada um aqui nessa noite, ó Deus, toma cada sonho, cada projeto, Deus, realiza o sonho da Tua igreja, Pai, que está, Senhor, voltado dentro do Teu coração, ó Deus. É o que eu te peço nessa noite e abençoo em nome de Jesus. Amém, amém. Pastora Grace, pode receber, por favor? Pode trazer sua oferta e entregar aqui a pastora Grace. A gente vai usar esse pessoal hoje. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Querido, vamos aplaudir ao Senhor e receber aqui o nosso pastor Diego, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu Deus, que saudade de vocês, gente.
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tudo bem, igreja? Tudo na paz do Senhor? Glória a Deus, meu Deus. Sei lá, acho que já faz uns 4 anos, ou mais de 4 anos, né? Que a gente não tem aqui esse contato daqui de cima. Que saudade de vocês. Acho que eu tenho algumas carinhas aqui que eu nunca vi, são pessoas novas que Cristo tem agregado aqui no ministério. Para você que não me conhece, eu sou o Diego, eu sou pastor, nasci na fé aqui, nessa comunidade. Eu não conhecia Jesus até os meus 17 anos, e em 2004, dia 26 de agosto de 2004, eu tive encontro com Deus aqui dentro dessa comunidade, aqui dentro dessa igreja. Não era esse prédio, era um outro lugar, na Areia Branca, aqui próximo. Mas em 2004 Jesus se revelou e me atraiu, porque Ele nos ama primeiro. E Ele me amou, me atraiu e eu me entreguei a Ele. De 2004 até 2020, eu fiz parte integralmente, né? Eu falo integralmente porque de segunda a domingo nós estávamos aqui adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, rendendo nossas vidas ao Senhor. E aqui eu nasci, aqui o Senhor liberou a sua água sobre mim, regou o meu coração. Obrigado, querido. Aqui o Senhor me fez florescer. Namorei, noivei, casei, minha esposa está aqui comigo hoje, pastora Gleice, temos 13 anos de casado. Aqui também o Senhor fez florescer a minha vida ministerial, um chamado, um propósito, que eu nem imaginava que Ele tinha para a minha vida. Porque quando eu cheguei aqui em 2004, eu cheguei com a minha morte programada, com o meu suicídio programado. Nos meus primeiros dias nessa igreja, eu sentava nesse banco aí igual a você, e eu ficava imaginando a hora que o caminhão de lixo ia passar, para que eu pudesse me jogar debaixo dele e acabar com a minha vida. Mas o Espírito de vida está nesse lugar. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância, e essa vida me tocou, essa vida me alcançou, e essa vida me transformou. E até 2020, eu pude estar aqui, servindo ao Senhor, e o Senhor, Ele veio trabalhando, edificando muitas coisas na minha vida, na vida da minha esposa, nos fez um chamado, e já faz alguns anos que a gente já não congrega mais nessa casa diretamente, mas nossas orações, nosso coração e a chave de honra continua com a gente, e a gente jamais vai esquecer os primeiros passos, dos primeiros começos, do primeiro início, do primeiro acolhimento, do primeiro tudo que Deus preparou para a gente aqui nesse lugar. E depois de tanto tempo, é uma honra poder subir nesse altar. Eu não sei nem se eu ainda sei pregar, mas a gente vai tentar falar alguma coisa aqui. Espero que o Espírito Santo tome a frente e enche o nosso coração. E o importante de tudo é que algo dentro de nós não se esfria, que é o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Passar por essas portas, encontrar e abraçar cada um de vocês, traz um fogo para dentro do meu coração. E saber e ver cada um aqui crescendo no Senhor, frutificando no Senhor, caminhando e permanecendo no Senhor, me faz olhar para trás e dizer: uau, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E nessa noite, com muita alegria, eu recebi essa intimação, não foi convite, né? De estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com a igreja. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em João, capítulo 10. Eu fiz até um esboço aqui, eu não sei nem se eu ainda sei fazer esboço, mas a gente vai tentar tudo hoje. Vocês já vão me perdoando aí se alguma coisa der errado. João, capítulo 10. Aleluia.
Quem encontrou, diga amém. Amém. Agora feche os seus olhos antes da leitura. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade nessa noite. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na sua casa. Pedimos que nesta hora os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que haja sobre nós agora a unção do Santo, a unção de Cristo, e que venha sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, sobre a tua amada, Senhor. Deus, a direção que o Senhor tem, a palavra do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, e que nós possamos ser, ó Deus, conduzido pelos teus anjos a uma mesa de banquete, e que a nossa vida seja transformada pela tua glória, e que, Pai, em nome de Jesus, sejamos, ó Deus, edificados em fé, para continuar a adorar e servir ao Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, João 10, versículo 27. João 10, versículo 27, a minha Bíblia, ela é a versão NVI. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vou ler mais uma vez. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Alguns irmãos aqui sabem, né? Nós saímos de Belford Roxo e nós fomos morar em Belo Horizonte para poder cumprir um chamado do Senhor. E nós ficamos ali em Belo Horizonte quase que 3 anos praticamente. E ali em Belo Horizonte nós fomos para um lugar chamado Amazonas, fomos para Manaus. E ali em Manaus nós ficamos durante 9 meses. E depois desses 9 meses ali em Manaus, nós saímos e fomos morar num outro continente. Nós fomos para a Europa e hoje eu e minha esposa, nós moramos lá na Itália, lá no país, em um país da Europa chamado Itália. E todo esse processo tem a ver com algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos essa noite. E eu escrevi um tema aqui para essa mensagem. E o tema é a voz do Senhor. A voz do Senhor. A única coisa que poderia ser poderosa para no momento que nós vivíamos aqui, na nossa zona de conforto, nós tínhamos nossa família, nós tínhamos nossos amigos, nós tínhamos nosso trabalho, nós tínhamos nossa igreja, nós tínhamos ministério. A única coisa que foi poderosa para nos fazer entrar para dentro de um novo ciclo, de um outro ciclo, foi a voz do Senhor. E essa voz nos conduziu e tem nos conduzido durante todo esse tempo, de um lugar para o outro, de uma execução para outra, de um ambiente para outro, e cada dia mais nós estamos ansiosos por ouvir essa voz. Agora, nessa caminhada também, a gente começou a perceber algo, meus irmãos. Não dá para ficar sem essa voz. Porque ficar sem essa voz é ficar perdido. Ficar sem essa voz é como ficar cego. Ficar sem essa voz é como ficar paralisado, estagnado, manco. A gente precisa da voz do nosso pastor. A gente precisa da voz do Senhor Jesus. E nessa vinda da Itália para o Brasil, nessa última semana, nós tivemos um grande problema com a nossa operadora de telefone. Porque ainda que nós lá temos uma operadora de telefone na Europa, nós sempre pagamos e continuamos a pagar
o nosso chip da Claro Móvel aqui, porque nós sabíamos que o Senhor iria nos trazer e nos levar, e nós queríamos continuar com o nosso número do Brasil. Porém, o último mês, entendemos que calculamos errado, e ficamos 3 meses sem colocar os R$ 15 de crédito que a Claro precisa. E nós perdemos o nosso número. Em vez de 3, nós fomos pagar no quarto e não conseguimos. E resultado disso, chegamos no Brasil sem telefone. E o meu sogro, ele se mudou. Ele não mora mais no mesmo lugar. E para ficar se deslocando da casa dele agora para a casa do meu pai, eu ainda não sabia muito bem os caminhos. E eu precisava de GPS. Mas a única forma de ter GPS era pegando no Wi-Fi e depois ir offline de um ponto para outro o tempo todo. Está sendo assim. E isso me chamou tanta atenção, porque o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. O caminho que há no coração de Deus para mim e para você está escondido em Deus. E se a gente não tiver acesso ao coração dele para poder trilhar o caminho certo, a gente pode não chegar a lugar nenhum, ou chegar em algum lugar e não ser aquele lugar. E eu até sabia sair da casa do meu sogro e ir para a casa do meu pai, sair da casa do meu pai e chegar na casa do meu sogro, mas por um caminho totalmente diferente, que ia me custar muito mais tempo e engarrafamento, que era só pela Dutra. E o GPS, ele me dava um caminho por dentro dos bairros, que em 15 minutos eu estava de um ponto a outro. Mas para ter isso, eu precisava perder um tempo, chegando até a casa do meu sogro, subindo até o Wi-Fi, colocando o rastreamento, descendo de novo e indo até o meu pai. Entrando na casa do meu pai, pegando o Wi-Fi, entrar no carro de novo e ir até a casa do meu sogro. Porque ouvir a voz pode ser que não seja de qualquer jeito. Possa ser que vai requerer um esforço, um posicionamento, uma disposição minha e sua. E é, às vezes, por falta disso, dessa disposição, porque descer de carro é preguiçoso. Caminhar até o número do tal do condomínio lá é preguiçoso. Subir até o 12º andar pode ser desgastante, mas é necessário. Para você ter a rota, para você ter a direção, para você às vezes poder fugir de alguns engarrafamentos que vai perturbar a sua alma, que vai perturbar os seus dias, que vai atrapalhar um tempo de qualidade que você podia ter lá na frente no seu destino quando você chegar. Quando nós caminhamos na direção certa, com a direção certa, nós temos paz e temos confiança. Nós temos confiança de que nós vamos chegar até o determinado destino. Nós temos confiança de que nós vamos chegar até o determinado lugar. Mas isso só acontece quando nós buscamos a direção. E quando nós caminhamos na busca de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, nós precisamos estar prontos, porque Deus tem novos ciclos para a minha vida e para a sua vida. Deus tem novas portas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem novos momentos, novas estações para mim e para você. Mas para viver a plenitude disso, nós precisamos ouvir o que o Senhor quer, ouvir o que o Senhor tem. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: como estão os nossos ouvidos? Como está o nosso inclinar para ouvir ao Senhor?
ouvir o que ele quer, o que ele pensa, o que ele planeja, o propósito dele, a vontade dele. Como está a nossa disposição para isso? Ou será que nós estamos vivendo o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso próprio achismo? Eu acho que Deus quer isso. No achar que Deus quer isso, a gente pode acabar entrando numa viela, aonde tem morte, aonde tem decepção, aonde tem perda de recursos, porque no achismo, Deus não trabalha, Ele não perde tempo. Quando o Senhor, quando o nosso pastor, Ele quer alguma coisa, Ele é certeiro naquilo que Ele quer. Deus não trabalha por achismo, Deus trabalha por convicção. E a pergunta é a seguinte: nós estamos convictos que o trilhar dos nossos pés está sendo segundo o que nós ouvimos do Senhor? Que o trilhar do nosso dia a dia, que o trabalho que nós aceitamos trabalhar, que a construção que nós estamos fazendo na nossa casa, que o carro que nós estamos trocando e querendo trocar, é o tempo do Senhor, é a vontade do Senhor. Porque se não for, nós podemos apenas estar inaugurando uma porta de confusão muitas vezes para a nossa vida. E aí entramos numa batalha espiritual com o inimigo, e o inimigo nem foi convidado para a batalha, porque ele não tinha nada a ver com isso. Fomos nós e nossas escolhas, nós e os nossos próprios ouvidos, nós e a nossa alma que tomou o lugar do Espírito e nos levou num negócio que não tinha nada de Deus. E eu percebi durante esses anos que uma grande carência das pessoas, dos filhos de Deus, está sendo ouvir a voz de Deus. As pessoas, nós, igreja, noiva do Senhor, nós estamos com uma dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós temos caminhado com uma carência de entender o que Deus está querendo, e chegamos e somos levados a uma dúvida: será que Deus fala comigo? Será que Deus ainda fala comigo? Não, Deus deve falar com fulano, Deus deve falar com ciclano, mas comigo acho que não. Acho que Deus não quer mais falar comigo. E outro lugar que nós somos levados é: será que Deus ainda fala? Parece que não mais, porque eu não escuto mais Deus falar comigo. Parece que eu não ouço mais o que Deus quer. Parece que eu não sei mais o que Deus está querendo para a minha vida, o que Deus tem para os meus dias. Não estou entendendo Deus. E aí eu começo a caminhar numa vida vazia e religiosa, com a voz de Deus anulada sobre a minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus fala, Deus ainda fala, e Ele escolheu você para estar aqui nessa noite, porque Ele diz: eu ainda quero falar com você, eu ainda quero te dar direções, eu ainda quero encher o seu coração da minha voz, eu ainda quero te mostrar a minha boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Deus falou na criação, Deus falou: haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento. Durante o primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos nos deparar com o caráter de um Deus que fala, que não está mudo, que não está calado, e depois de falar, criando tudo, Ele continua falando em algo chamado relacionamento com o homem. E Ele segue num relacionamento com Adão, falando, estando com o homem, se relacionando com o homem, conversando com Adão, dando a Adão a direção daquilo que ele deveria viver ali no Éden todos os dias, como cuidar, como plantar, dar nome aos animais. Deus continua se relacionando
relaciona com Abraão, dando chamado a ele, dando direção para ele. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Deus continua se relacionando e falando com Moisés. No meio de uma... Te levanto como libertador para resgatar o meu povo do Egito, dando propósito à vida de Moisés, dando direção, dando destino. Você entrou nessa igreja e você está aqui nessa noite. Tá quanto tempo? Talvez durante esse ano. É o mesmo Deus que quer falar com você, quer te dar direção, quer te dar propósito, quer te dar destino, porque Deus fala. É o Deus que falou com Jó, no meio do caos, depois de Jó derramar o coração dele com tantas interrogações, ele convida Jó e palestra para Jó. Porque o Deus que fala com uma palavra, com uma frase, é o Deus que fala ainda palestrando, dando detalhes, fazendo perguntas, levando eu e você a um conhecimento profundo de nós mesmos e dele. Deus fala. Sim. Nós vamos entender também que de Malaquias a Mateus tem aí 400 anos de silêncio de Deus. Mas irmãos, a gente já aprendeu com a irmã Cassiane, até quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, ele está falando. Ei pai, você que está aqui dentro, quantas vezes você já falou em silêncio com seu filho só com o olhar? Só o seu olhar, não saiu uma palavra da sua boca, uma frase, uma conjunção verbal, mas o seu filho entendeu tudo o que você queria falar com ele, só com o seu olhar. Dudu acabou de falar para o Carlinhos, aí pai, você faz isso comigo, ó. Fala para quem está do seu lado, Deus fala. Até no silêncio Deus fala, meus irmãos, e sabe qual é a realidade? Que essa carência de ouvir a voz de Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, e tem a ver com você, tem a ver com os nossos ouvidos espirituais, tem a ver com a falta de percepção da nossa caminhada, tem a ver com atitudes e posicionamentos que talvez estejam faltando no nosso dia a dia. Porque o Pai, e Deus é o nosso Pai, Ele ama se relacionar com o seu filho. Ele ama conversar e estar a sós e dar direção ao seu filho. Ele não muda, e aonde houver um propósito, ali haverá a voz dele. Agora, pastor Diego, então, o que eu preciso para ouvir a voz do Senhor? Deus não é manipulável, Ele faz tudo quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. Então não é só o que eu posso fazer, porque se for o que eu posso fazer, quer dizer que eu consigo manipular o que Deus vai fazer por mim, e não tem nada a ver com isso. Nós vivemos uma vida cristã, onde nós caminhamos cooperando com Cristo. Nós vivemos uma vida cristã, onde a Bíblia pontua posicionamentos que nós devemos ter, mas a voz de Deus vem quando quer, aonde quer e para quem Ele quer. Porque se for esperar que eu ande um caminho na vereda de plenitude de justiça para eu ouvir a voz de Deus, eu talvez não vou ouvir.
Saulo era um matador de cristãos. E ele ouviu a voz de Deus. Porque naquele dia, Deus escolheu ter um encontro com ele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que para ouvir a voz de Deus, nós temos que primeiramente fazer parte do propósito de Deus. Meu irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, não importa, Ele vai falar contigo. Ele vai se comunicar a você. É a primeira coisa, porque depende única e exclusivamente dEle. Agora, eu também vou encontrar na Bíblia atuações que eu preciso ter, ações que eu preciso fazer, respaldo bíblico para ouvir a voz do Senhor, como por exemplo, Jeremias vai me dizer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu preciso ter uma vida de busca. Eu não posso apenas deitar na minha cama e ficar esperando Deus falar comigo, não. Eu preciso entender que buscar ao Senhor fez parte da vida de Davi. Buscar ao Senhor fez parte da vida de Elias. Cada movimento fora da caverna, estava Elias lá. É a voz do Senhor, é a voz do Senhor. Na busca pela voz de Deus, existe um perfume de anseio. E se nós, alguns de nós, não temos ouvido a voz do Senhor porque o anseio esfriou. Acho que Deus não tem mais nada comigo não. Acho que Deus não quer falar mais nada comigo não. Eu vou lá na igreja porque eu sou crente. Segunda coisa, espera. Para ouvir a voz do Senhor, você precisa treinar o seu coração a esperar. O ritmo de Deus é diferente do ritmo humano. Tem pessoas nesse lugar aqui que perguntavam coisas a Deus de manhã e antes de meio-dia a resposta vinha. Perguntava hoje e amanhã tinha resposta. E vivia ciclos com Deus assim, pergunta, resposta, relacionamento, resposta, busca, resposta. Mas a gente não pode deixar de esquecer, tem respostas que não virão na mesma hora, porque Deus não tem filhos mimados. O filho mimado que fica ali, pai, mãe, pai. E o pai fora da paciência, a mãe fora da paciência, vai e responde o que aquela criança quer, para acabar logo com aquilo. Mas Deus não. Ele não se rende a isso. Ele é o absoluto, Ele é o eterno, Ele está no trono, Ele é o governo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o dono, Ele que sabe. Vou responder daqui a 3 meses. E eu e você? Espera. Abacuque, ele faz uma queixa ao Senhor, ele levanta um clamor, ele derrama o coração dele em oração, mediante a todo o caos social que ele estava vendo. E depois disso, sabe o que ele diz? Vou subir agora para a torre de vigia e vou esperar a resposta do Senhor. E a gente vê logo no versículo 3 do capítulo 2 a resposta chegando. Mas meus irmãos, não fica acreditando você que foi assim do 2 para o 3, não. A gente lê a Bíblia na sequência e acha que as coisas foram assim, ó. Não. Pensa 400 anos de Malaquias a Mateus. Então, o mesmo Deus que é imediato, é o mesmo Deus que nos coloca na espera. E a pergunta é, como está a nossa espera para esperar a voz do Senhor? Está tão angustiante que a gente já tomou nossa própria decisão? Está tão cansativa que a gente já optou em fazer o que o nosso vizinho falou que é melhor fazer?
ou a gente está esperando pela voz, aguardando pela voz. A voz vai vir. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é semana que vem, eu não sei se é daqui a 1 ano, se é daqui a 2 anos, mas eu vou aguardar pela voz, porque a voz vai me dar uma direção certa, a voz vai me dar um destino certo, a voz vai me dar um processo certo, um propósito certo. Eu não vou me render a outras vozes, eu vou esperar a voz do Senhor. Para ouvir a voz de Deus, eu também preciso de obediência. Eu já vivi alguns fardos pesados na minha vida e alguns silêncios de Deus. E não era porque Deus não queria falar, é porque eu não tinha obedecido o último comando que Ele tinha liberado. Como Deus vai falar para mim virar à esquerda se eu ainda não virei à direita? Que era o comando anterior. Deus não atropela as coisas, irmãos. Deus é o Deus do passo a passo. Olha para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Que é Deus. Gente, eu tenho estudado a Bíblia e os nossos patriarcas e profetas com um olhar mais de um psicólogo e um psiquiatra, sabe? Imagina a crise de Abraão. Conforto da família, aconchego da casa, cheirinho, o cheirinho desde quando ele era um bebê, a vizinhança, os amigos, tios, primos, tias, a mesa de domingo, e de repente ele tem que ir, sabe lá para onde? Mas qual era o primeiro comando? Sai! Ah, Deus, vou sair não, vou sair para onde? Como é que é isso aí? Não saio. Quando o Senhor me falar para onde eu vou. O segundo comando estava na obediência do primeiro. Não vai ter recheio do bolo se primeiro não tiver o bolo. Então a obediência, ela nos leva a conhecer, a receber, a ouvir a voz de Deus, direção após direção, destino após destino, pausa após pausa, lugar após lugar, decisão após decisão. Agora, pastor Diego, tá bom, mas como Deus fala? Eu espero que não seja... que você me entenda o que eu vou falar agora. Todos nós somos filhos. E o Pai, Ele quer se relacionar conosco e liberar a sua voz de 2 maneiras. Primeiro, individualmente. Deus quer falar com você. Segundo, coletivamente. Deus quer falar com a gente, com nós. A primeira coisa que eu preciso discernir: Deus está falando comigo ou Deus está falando com o corpo? Deus está falando com a minha casa ou Deus está falando com a minha nação? Como Deus está falando? Para quem Deus está falando? E a segunda coisa, e a terceira coisa é: qual é a linguagem que Deus está usando? Você já parou para analisar qual é a linguagem que Deus fala com você? Sabia que tem uns filhos que Deus só convence enchendo o profeta do reteté para ele rodar e falar: assim diz o Senhor. Mas tem outros filhos que ele só acredita que é a voz de Deus se ele sonhar um negócio. Mas tem outros filhos que só acredita que é a voz de Deus se ele abrir a Bíblia de olho fechado e cair lá naquele versículo que combina com o negócio que ele quer fazer.
E não tem nada errado com isso. Porque o importante é ouvir a voz do Senhor, mas você precisa discernir como o Pai falar contigo. É através de uma canção? Eu acordei ontem com uma música. Abre os meus olhos, dai-me a... Quem conhece essa música? Eu nem ouço essa música, nem faz parte das músicas que eu ouço. Mas eu acordei com ela. Eu falei, opa, Deus está querendo falar comigo do cego. Deixa eu ir meditar na vida do cego da Bíblia, para mim entender o que Deus quer falar comigo. Eu acordo pela manhã com uma canção, eu tenho convicção que Deus está me dando uma direção de um devocional. E você, como Deus fala com você? Porque às vezes você fica, nossa, como Deus fala com fulano e não fala comigo. Ele está falando com você também, meu querido, só que é numa linguagem entre ele e você. Pelo óculos do Mateus, você já sabe que ele é o mais intelectual da casa dele, né? E o pastor Eduardo, com certeza, não se relaciona com ele como se relaciona com o Gabriel. Porque o Mateus, ele tem que ser introduzido dentro de todo um contexto filosófico, antropólogo e profundo, para ele ser convencido de algo. Agora o Gabriel, você fala, Gabriel, essa parede vermelha tá bonita, né? O Gabriel fala, é pai, bonitona. Faz sentido? Cada filho tem uma linguagem. Para um filho, Deus vai começar a fazer perguntas, igual fez para Jó. Jó, onde você estava quando eu fundei os céus? Para outros filhos, Deus vai falar assim, Jó, cala a sua boca. Para de me questionar, Jó, que eu estou mudando a sua vida agora. Como Deus fala com você. A primeira coisa que você tem que discernir é isso. E eu queria mostrar na Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Porque eu queria mostrar na Bíblia para você, Deus falando algumas coisas aqui no Novo Testamento. Mateus,